Um dos assuntos mais comentados nesse exato momento. Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, é acusado de assédio sexual contra várias mulheres. Uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O repórter Jonathan Ferreira vai atualizar o caso. E, gente, atenção, hein? O ministro corre o risco de ser demitido ainda hoje, essa é a expectativa. Não sei se isso vai se confirmar. Alô, Jonathan, boa tarde. Oi, William, muito boa tarde a você e aos ouvintes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que irá demitir o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que está no centro de uma investigação de assédio sexual contra mulheres, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Em entrevista agora à tarde à Rádio Difusora de Goiás, Lula destacou que o governo federal dará direito à ampla defesa, mas deixou claro que quem pratica assédio não ficará no cargo. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, a defesa das mulheres, a defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. As denúncias de assédio sexual envolvendo o ministro Silvio Almeida vieram à tona ontem, depois que o portal Metrópolis divulgou informações obtidas com a organização Me Too Brasil, que teria recebido as queixas de mulheres contra Silvio Almeida. Lula determinou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União apurem as denúncias. Ainda na entrevista, Lula revelou que irá conversar ainda hoje com os ministros Silvio Almeida e Aniele Franco. Primeiro vou conversar com meus 3 ministros, vou conversar com mais 2 mulheres que estão no governo, que são ministras, e depois eu vou conversar tanto com o Silvio quanto com a Aniele e vou tomar a decisão. A Comissão de Ética da Presidência instaurou um procedimento para apurar o caso. De Brasília, Jonathan Ferreira. E atenção, o Célio Ribeiro está aqui. Célio, a Comissão de Ética Pública, ela soltou uma nota. O que ela fala nessa nota? Exatamente, William. A Comissão de Ética falou que foi informada do caso tanto pelos veículos de imprensa quanto pelo próprio ministro Silvio Almeida, que mandou um ofício para a comissão, e o colegiado, por unanimidade, deliberou a abertura de um procedimento preliminar para solicitar esclarecimentos ao ministro Silvio Almeida em relação às acusações de assédio sexual. Bom, e aí, eu hoje no Conversa de Redação ainda provoquei e falei o seguinte: eu não estou vendo a turma fazendo protesto, a turma que sempre botou a boca no trombone, tá caladinha. Eu não tô entendendo. Onde estão aí os defensores das mulheres, aqueles que dizem não ao assédio? Aí eu fui dar uma olhada e eu cheguei a comentar hoje de manhã, tem um monte de vídeo aí em função da prisão do Watson. O Paul Watson, que é um defensor de baleias. Tá todo mundo focado nisso, tá preso lá na Groenlândia, acusado pelo governo do Japão de destruir um navio, uma embarcação ou trazer prejuízos. E aí a turma tá focada nisso, mas eu tô sentindo falta dessa voz forte. Se isso tivesse acontecido no governo anterior, tava uma tremenda de uma baderna aqui. E aí a gente não pode passar rápido por isso. Não. Diga não ao assédio. Ponto. A gente tem que bater forte nessa tecla.